E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica, mais um vídeo aí sobre relações, notícias internacionais para vocês. Atualidades, né? Vamos falar real aqui, atualidades. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Não deixe de se inscrever, me seguir nas redes sociais, porque por lá eu estou falando um monte de coisa sobre, inclusive, ajudando aí nesse processo aí de informação aí. E estou fazendo vídeo aqui também, deixa aquela curtidinha marota aí pra gente. Eu fiz ontem um vídeo falando sobre existem outras guerras no mundo que o mundo certamente não está dando atenção. E hoje eu resolvi focar um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho de um conflito sangrento, violento, que está acontecendo na Somália. É isso aí. Então vamos começar aqui. Eu vou falar para vocês que a Somália vive uma guerra civil, na verdade, disputa política, disputa por poder desde o ano de 1991. Então tem muito tempo que a Somália vive aí essa disputa por poder. Lembrando também que os links aqui estão na descrição, tá bom? E quando chega nos anos 2000, a Somália está localizada ali na proximidade ali do chifre da África, né, que vocês conhecem bem. Tá ali, faz fronteira com a Etiópia, está muito próximo do Oriente Médio. Quando chega nos anos 2000, vocês sabem o que caracteriza os anos 2000, né? Assim, não só isso, mas muitas vezes é a famosa chamada guerra contra o terror, né? Dos Estados Unidos contra o terror. 2001, atentado 11 de setembro, 2003, Estados Unidos, 2001 mesmo, os Estados Unidos invadem o Afeganistão, 2003 o Iraque. Na Somália, a gente vai ter em 2004 a criação do Al-Shabaab. Al-Shabaab seria, em 2004, um grupo que supostamente teria pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, a ligação, então, com a Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Então, o Al-Shabaab também vira um grupo de disputa, vira um grupo vira um alvo dos Estados Unidos a partir de 2004, a partir da sua própria criação. O Al-Shabaab está ali marcando presença na Somália, dentro daquele contexto que eu falei para vocês de guerra civil, tá bom? E aí é quando chega em 2007, se eu não me engano, é o último ano do governo do George W. Bush, né, que é o que iniciou essa chamada guerra contra o terror, né, a invasão do Afeganistão, depois no Iraque. Os Estados Unidos passa também, pouco foi falado, porque se focava muito mais na invasão do Afeganistão e do Iraque, mas os Estados Unidos passa a intervir também diretamente, militarmente, na Somália, em busca aí do Al-Shabaab. E foi criado um serviço, né, que é o Comando dos Estados Unidos para a África. Olha só, é aquela posição, é uma posição de fato imperialista, não tem como negar isso, de os Estados Unidos para a África. Nós vamos falar para vocês o que é certo e o que é errado. E aí foi criado o AFRICOM, que é o Comando dos Estados Unidos para a África. O que eu quero que vocês entendam, deixa a ambulância passar ali. O que eu quero que vocês entendam que é muito importante é que ocorreu aí nesse processo, tá? O que a gente sabe é que apesar da economia da Somália, economia inclusive muito pobre, tá? Mas ser baseada na agricultura e na pecuária, você tem reservas de minério de petróleo no solo da Somália. Então, assim, fica aí o pensamento, né? O que de fato, por que esses países eles são invadidos pelos Estados Unidos, sempre falando, vamos pegar o Al-Shabaab, tem isso, tem aquilo, vamos coordenar, organizar aí esse processo, acabar com a guerra civil. Mas sempre são países que têm alguma riqueza natural, algum recurso natural importante. E aí a Somália passou a receber intervenção militar dos Estados Unidos contra grupos que estão dentro desse processo de guerra civil. Você teve uma formação do governo de coalizão na Somália já há muito tempo. E os Estados Unidos se coloca lá treinando as tropas do Exército Nacional da Somália. E passou inclusive a receber, né, o país Somália passou a receber ataques de aviões tripulados dos Estados Unidos, tropas da OTAN, vamos falar aqui a real, e drones também, né? Você tem ataques de drones isso já no governo do Obama, né? Você já tem ataques de drones que atiram. E no ano de 2017, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele definiu a Somália como uma zona
de hostilidades ativas. Então a Somália foi definida como uma zona de hostilidades, um perigo para o mundo, segundo a concepção dos Estados Unidos. Só que relatórios da Anistia Internacional, eles apontam que os ataques dos Estados Unidos até agora só mataram civis. Importante que se diga isso. Só mataram civis. Abre aspas aí pro diretor da Anistia para a África Oriental, que é o Deprosé Mukena. Ele fala o seguinte, abre aspas. A Africom, que é o que eu falei para vocês, o Comando dos Estados Unidos para a África, não apenas fracassou rotundamente em sua missão de informar sobre as mortes de civis, não informa sobre as mortes de civis, como parece não se importar com as numerosas famílias destruídas. Então, até onde a gente sabe, só morreram civis nesse conflito. Desde quando a entrada dos Estados Unidos, desde 2007 para frente, você pode ter ataques que morreram, por exemplo, membros da Al-Shabaab, mas a grande maioria esmagadora são civis, tá? E aí a ONU, gente, atenção, ela estima que quase 3 milhões de pessoas estão em situação de fome extrema e pobreza, de fome e extrema pobreza. Na Somália. A Somália tem mais ou menos 10 milhões de habitantes. Imagina só você ter 3 milhões desses habitantes com situação de fome e extrema pobreza. Mais de 4 milhões de pessoas não tem água, está passando por uma seca. A Somália está passando por uma seca que dura cerca de 40 anos. E isso gera um movimento migratório em massa já de milhões de pessoas, né? Por isso que você tem um comitê, aí a Anistia para a África Oriental, você tem comitês aí de migração que são colocados para a África. Agora, por que eu estou fazendo esse vídeo? Para a gente entender, e lembrem-se, isso não é justificativa, é muito importante que vocês entendam isso. Mas eu estou fazendo esse vídeo para a gente entender que se de um lado você tem, no ponto de vista da Ucrânia, por exemplo, a OTAN condenando os ataques russos à Ucrânia, que são tristes pra caramba, logicamente, civil não pode morrer, não tem que morrer civil, sabe? Mas de um lado você tem a OTAN falando, né, propondo corredores humanitários e fazendo um discurso e tal, do outro lado você está matando. Por quê? Por que na África pode? E por que os jornalistas brasileiros, muitas vezes que estão dizendo, não se sensibilizam com o que acontece no restante do mundo em países paupérrimos, como é o caso da Somália? Porque as vidas deles importam menos? Essa é uma questão que tem se levantado há um tempo, né? Bom, é isso. Vim aqui só passar para vocês alguns dados, algumas questões, mas vou ficando por aqui. Eu amo vocês. Beijo.